Quando eu falo que a religião confunde as pessoas, que a religião mascara os ensinamentos de Cristo, os ensinamentos do Criador, as pessoas muitas vezes confundem e ficam com raiva de mim, acham que eu estou querendo denegrir a imagem de Cristo ou do Criador. Porém, existem muitas formas de provar que realmente a religião confunde totalmente os ensinamentos e confunde totalmente a sua mente. E se você é uma pessoa religiosa, eu acredito que você deva saber realmente quem matou o Messias, quem matou Cristo. Mas será que você realmente entendeu o contexto da história? Ou será que o seu líder religioso, podendo ser seu padre ou seu pastor, confundiu a sua cabeça ou de alguma forma mascarou a história para que você não entendesse? Se você chegar para ele nesse exato momento e perguntar se esse local que você frequenta para fazer esse culto litúrgico, um prédio, um templo, independente, se você perguntar se essa construção, se esse local é a casa de Deus, eu tenho praticamente certeza que ele vai responder que sim. E muitas vezes vai abrir a Bíblia no Salmo 122 e fazer uma leitura para você. Isso é garantia de vitória, com toda certeza. Olha o que diz aqui, no Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Vamos à casa do Senhor. Ele vai dizer: eu estou alegre, eu estou feliz, porque eu estou indo à casa do Senhor. Mas se você parar um pouquinho, um segundo só para raciocinar, você vai ver que o Salmo, pelo que diz a Bíblia, foi escrito por Davi. E o primeiro templo não foi construído por Davi, e sim por seu filho Salomão. Então, botando o seu cérebro para pensar apenas um segundo, você percebe que o templo de Salomão ainda não existia quando Davi escreveu aquilo. E se você ler o Salmo por completo, e não apenas os 2 primeiros versículos, você vai ver que Davi fala de Jerusalém, e não do templo em si, não da construção em si, da forma que eles fazem. E aí você começa a enxergar que eles estão misturando as coisas, e que no final da história, eles embolaram tudo para que você não entenda nada, para te manter dentro de um aprisco como uma ovelha e arrancar a sua lã, para que você ajude a sustentar aquela casa que ele diz que é a casa de Deus, pagando seu dízimo, sua oferta e frequentando toda semana aquele local. Em nenhum momento das escrituras elas falam isso. E continuando mais ainda no engano, se você perguntar ao seu líder religioso, padre ou pastor, se aquele templo na época do Messias, na época de Cristo, é a casa de Deus, e ele vai defender arduosamente que sim. Da mesma forma que ele comparou o Salmo 122 com a casa de Deus e com o seu templo religioso, ele vai comparar aquele templo com o seu templo, vai defender de todas as formas. E ainda vai dizer que o próprio Messias chegou no templo e disse: não façam de comércio a casa do meu pai. Realmente ele disse isso, mas não se referia ao templo. Ele se referia à mesma casa de que Davi se alegrava, a cidade de Jerusalém, aonde havia sido construído aquele templo feito por Herodes, e que não era um templo religioso como vocês pensam que são nos dias de hoje. Naquele templo não haviam cultos, nem missas, nem santa ceia, nem nada que você vê nos dias de hoje. Haviam apenas o sacerdócio levítico, o qual ficou no Calvário após a morte de Cristo, e em seu maior perímetro ele realizava julgamentos políticos e outras coisas a mais feitas pelo governo. Era um templo político-religioso. Então você começa a enxergar que nada disso poderia ter parte com o Criador. E vai mais além. Então percebe mais uma vez que estão confundindo as coisas. E aí é nesse momento, após o seu líder religioso defender o templo de todas as formas, que eu te pergunto: quem matou o Messias? Você, como religioso, saberia me responder? Será que o seu líder religioso saberia te responder? Eu estive no templo de Salomão, aquela réplica feita pelo bispo Edir Macedo, e resolvi perguntar a alguns membros dessa denominação religiosa, a Universal do Reino de Deus, e vi que eles não entendiam realmente muito bem a história, provavelmente não leram, apenas confiaram nos seus líderes religiosos. Eu queria perguntar para vocês, qual a opinião de vocês a respeito aqui do Templo de Salomão aqui em São Paulo? O que vocês acham assim do templo? Tirando que ele é muito lindo, né? Não somente por fora, mas por dentro também. Nossa, quando participa de alguma reunião é muito, muito bom, muito especial, é bem bacana. A gente aprende muitas coisas. E a respeito do que o povo fala sobre que foram sacerdotes do próprio templo na época de Jesus que mataram ele, vocês teriam alguma coisa a dizer sobre isso? Tem nada a falar. Pesquisar na Bíblia. Tem que ler a Bíblia para saber a resposta. Legal. Bom dia, pessoal, tudo bom? Queria saber a opinião de vocês sobre o Templo de Salomão, que foi construído para a Igreja Universal. Vocês poderiam falar pra gente sobre isso, alguma coisa? Eu acho que é uma obra grandiosa de Deus, né? Que Deus usou o bispo, né? Tudo para construir, deu direção
espiritual para ele, é uma bênção de Deus esse templo, porque onde vem milhares de pessoas do mundo inteiro para cá para visitar o templo, né? Ele é uma bênção, é uma coisa linda, né? Extraordinária, né? E aí eu também tenho para falar que é um cartão postal, que se alguém de fora quiser vir visitar o templo, vai ser abençoado, tipo, vai ter milagres na vida da pessoa, ela vai sair daqui com a bênção na vida dela, no templo de Salomão. E a respeito do nosso Messias, não foram os sacerdotes do templo que mataram o próprio Cristo? As pessoas muitas vezes pregam que ele pregou contra esse templo. Você concorda com isso ou não? Eu posso não responder essa pergunta? Pode sim. Pra mim, eu não vou responder essa pergunta, desculpa. Bom dia, tudo bom? Você poderia dar pra gente a sua opinião a respeito do templo de Salomão aqui em São Paulo? Mas eu acho um monumento muito bonito. Acho que o pessoal tem que apoiar a construção dos templos desse jeito, porque é cultura também pro nosso país e é bacana, quem tem a fé, né, quem quer seguir a religião, eu apoio isso e acho interessante. E nas escrituras é pregado que os próprios sacerdotes do templo na época de Jesus mataram ele. Você saberia dizer alguma coisa pra gente sobre isso? Mas eu não sei te informar sobre isso, não. Tá bom. O senhor poderia passar pra gente qual a opinião sobre o templo de Salomão construído aqui no Brasil? O templo de Salomão, para mim, foi algo que o Espírito Santo colocou dentro do bispo, Macedo, para que ele viesse construir esse templo para ganhar almas. O intuito do templo não é nada a não ser ganhar almas. Então ele fez isso para ganhar almas. Então é almas que vêm de todo lugar, de todo o país, conhecer gente que antigamente era incrédulo, não cria em Deus, e a partir do momento que colocou a planta dos pés dele aqui dentro do templo, começou a acreditar nas coisas de Deus, começou a ver os milagres de Deus. Então é isso, eu acho que o templo foi construído para isso, para ganhar almas. Tá? Legal. O senhor é obreiro aqui no templo? Não, eu sou obreiro, mas não daqui do templo. Eu sou Tá bom. Da Igreja Universal, mas não daqui do templo. E a respeito do que o povo fala sobre que foram sacerdotes do próprio templo na época de Jesus que mataram ele. Fala pra gente. A minha opinião sobre o templo, né, e sobre a morte de Jesus. Que Jesus ele já veio pronto para isso, para sacrificar a própria vida dele por nós, para que hoje a gente esteja aqui vivo, liberto e salvo. Então, eu acho que quem matou Jesus foi os fariseus. Os fariseus que congregavam no templo, né? Que Jesus disse que eles eram fariseus, raça de víbora, né? E que ele atrapalhava muita gente a salvação dele. Então, os fariseus foi que crucificaram e mataram Jesus. Mas Jesus já veio nesse propósito de dar a vida por nós. Não tinha outro caminho, não tinha outra escolha. Então, ele morreu para que a gente estivesse aqui agora. Essa é a minha opinião. E então eu leio para você o capítulo 26 do livro de Mateus, a partir do versículo 3. Depois, os príncipes dos sacerdotes, os escribas, os anciãos do povo, reuniram-se na sala do sumo sacerdote, o qual se chamava Caifás, e o consultaram mutuamente para prenderem Jesus com dolo e o matarem. Então perceba que os próprios líderes religiosos daquele templo, os sacerdotes, o sumo sacerdote, os mestres da lei, os fariseus, os saduceus, se reuniram para matar o Messias. Se aquela era a casa de Deus, aquela é a casa do Pai, o qual eles relacionam com os templos religiosos, tanto evangélicos quanto católicos nos dias de hoje, por que é que o povo desse templo quis tanto matar ele? Será que ele falou algo que incomodou esse povo? Será que ele fez algo que incomodou esse povo? Será que ele chegou para multidões e mostrou que não era necessário os sacrifícios de animais religiosos que eles faziam naquela época, advindo de Moisés? Será que ele disse que não era necessário, mas que se tivesse um templo, que se dessem os dízimos dos alimentos aos levitas? Será que ele acabou com todo esse ritual religioso? Será que ele deturpou a religião que aquele povo seguia e disse que eles não conheciam o verdadeiro Criador? Para se herdar a vida eterna, bastava apenas amar e cuidar do seu próximo. Todas aquelas coisas físicas que eles faziam não adiantavam nada. Sim, ele disse tudo isso, e realmente o mataram. O seu líder religioso jamais te dirá a verdade, pois desde aquela época eles não aceitaram perder aquela boquinha dos dízimos que eles recebiam. E para receber dízimos, eles necessitavam sim do templo. Eles
tiveram que costurar o véu que foi rasgado e precisaram dos sacerdotes, o qual ofuscam o verdadeiro Messias, que se colocou como sumo sacerdote, invalidando a necessidade de outros sacerdotes como homem na terra, da mesma forma que existia antes. Então, os sacerdotes do templo, o templo que eles defendem tanto nos dias de hoje, mataram o Messias. Comece a estudar e veja quais as relações que esse povo tem com aqueles religiosos. Eles defenderam o templo. Muitos ainda vão usar o artifício no livro de Atos, querendo dizer que os apóstolos converteram 5.000 pessoas em frente ao templo e eles iam ao templo todos os dias, assim como Eli Soriano fez em uma de suas pregações. Atos. Vamos no livro de Atos. E perseverando unânimes todos os dias no templo. Perseverando unânimos todos os dias no templo. Onde? No templo. Onde? Se não tem templo, o que nós devemos fazer? Não tem templo. Ou tem salão de eventos, como isso? Porém, se você ler um pouco mais, para a tristeza desses líderes religiosos mentirosos, você verá que os apóstolos estavam tirando as pessoas dessa doutrina religiosa do templo e converteram elas para fora do templo. As converteram a seguir os ensinamentos de Cristo, sem sacerdotes como homens, sem dinheiro envolvido, sem sacrifícios de animais, sem cultos litúrgicos, sem nada físico, apenas com aquilo que toca o espírito do seu próximo, o amor.